Boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui ao nosso webinar sobre liderança feminina, rompendo barreiras e liderando para o sucesso. E não tinha como ser outro tema, né? No Dia Internacional das Mulheres, né? Nada mais apropriado. Quero já agradecer aí pelo tempo, né? As pessoas que estão aqui conosco, quem está participando. Tamires também, boa noite, feliz Dia das Mulheres para você. E hoje, né, a gente vai conversar bastante aqui sobre liderança feminina com a Tamires. Vou pedir a ela para se apresentar primeiro e a gente continuar. Quem já tiver aí, quiser dar uma boa noite, falar de onde que usar aí os comentários do LinkedIn, pode ficar à vontade. Fica à vontade, Tamires. Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada, ainda mais nessa data especial. Parabéns duas vezes. Hoje, Dia das Mulheres, e amanhã é meu aniversário. Ah, é. Isso aí. Então, eu me chamo Tamires Soares. Já atuo há alguns anos no mercado como gerente de projetos na área de TI. Uma área aí bastante masculina, inclusive. E vamos compartilhar aqui nessa noite sobre liderança feminina. Tá certo. Obrigado aí pela apresentação, Tamires. E para a gente começar, né, o que você que já atua, né, como gerente de projetos, o que você entende, um conceito, né, de liderança feminina? O que é isso, né, para você, de fato, como que você conceituaria aí a liderança feminina? Léo, eu acredito que não existe liderança feminina e liderança masculina. Para mim é liderança. Mas é um termo que o mercado usa muito, né? Já virou bastante comum. Então, o homem e a mulher, biologicamente, são diferentes, possuem características diferentes e, consequentemente, o modo de liderar também é diferente. O homem, ele é mais agressivo, é mais competitivo, e a mulher, ela já é mais solidária, mais generosa, mais organizada também, mais empatia, possui mais empatia, mais atenta aos detalhes. E isso, eu acredito que vai muito de encontro ao momento que estamos vivendo hoje nas empresas, que é a gestão, a direção mais horizontal, a gestão linear, onde todos os colaboradores, eles participam também das tomadas de decisão, participam do planejamento estratégico das empresas. Então, está cada vez mais comum todo o time ter essa participação. E nós temos até ferramentas também no mercado de metodologias ágeis que testifica isso. Inclusive, grandes empresas do Vale do Silício usam essas metodologias, que todos os colaboradores eles participam da definição, né, dos objetivos e resultados-chave. Então, acho que vai muito de encontro a esse modo de gestão, que é linear e horizontal, com essas características que nós mulheres possuem assim, mais acentuadas do que os homens. E isso, como que você acredita, né, essas características aí que você falou, como que elas podem influenciar positivamente o ambiente de trabalho? Por exemplo, o uso da empatia, né, o trabalho em equipe, como que o toque aí feminino, né, ele pode contribuir para isso e influenciar positivamente? Sim, exatamente por estarmos nessa direção de liderança linear, agora está usando muito o people first, né? Que são as pessoas em primeiro lugar. Muitas empresas estão aderindo a isso, estão tendo uma atenção mais a isso. Então, vai totalmente de encontro às características das mulheres com o modo de que as empresas estão mais usando esse formato de gestão horizontal. Tem até uma historinha que fala, se nós mulheres fôssemos generais, provavelmente não ia ter guerra, sabe por quê?
porque nós não teríamos coragem de enviar os nossos filhos para as batalhas. Ah, aí o espírito de mãe, né? Que com certeza a mulher trabalha, é mãe, é esposa, né? Tem que cuidar do lar. Eu até vi um vídeo esses dias daquele Instagram na firma, né? Que como se fosse uma entrevista de emprego, eles perguntando, né? É um rapaz, mas como se ele fosse uma mulher, né? Ah, e como que você faz para poder cuidar do seu filho? Não, eu que levo ele para a escola, eu cuido dele e tal. E você pretende ter mais filhos? Não, pretendo. Aí no final é assim, como se a mulher, né? Aí ela fala, não, a gente vai deixar de gerar filho, então aí não vai ter mais gente para trabalhar nas empresas e nem gente para consumir. Então, ou seja, aí acaba, né, a coisa. E todo esse carinho aí, né, que a mulher tem, o cuidado com o filho, né, com as pessoas, realmente ele é muito importante aí para a gente poder levar em consideração no mundo corporativo, né? Isso faz toda a diferença. Sim, e isso são já características, são instintos, né? Instinto feminino, instinto masculino, mas eu sempre falo que a liderança, ela é algo que pode ser aprendido, é uma habilidade que pode ser aprendida, assim como a gente aprende finanças, aprende sobre se relacionar, também pode aprender a liderar. Tá certo. Muito, muito legal. E um ponto importante também, Léo, que tem pessoas que têm essas características natas de líder, né, de ser uma pessoa incentivadora, de conduzir o time, e não necessariamente estão no cargo de liderança. Assim como também o contrário acontece, né, pessoas que estão no cargo de liderança e que não possuem tanto essas habilidades. Porque a liderança muitas vezes ela não tem a ver com o cargo, né? Mas ela tem a ver muito com a influência. Porque muita gente, Exato. apesar de não ser o cargo, né, de líder, mas ele tem uma influência muito forte, ele acaba liderando, né, de fato um grupo ali para poder contribuir mesmo para a organização entregar e ter aí a sua melhor performance. Né? E também é importante as empresas estarem atentas a essa cultura de horizontalidade, que é muito importante seguir essa direção para diminuir, eu queria usar a palavra acabar, mas a gente sabe que na realidade não é exatamente isso, mas diminuir a cultura de comando e controle. Hoje, né, a maioria dos trabalhos aí, principalmente que envolve criatividade, inovação, a liderança hoje ela tem que ser horizontal, né? A inteligência coletiva aí do grupo ser trabalhada, porque o comando e controle, né, nesses lugares ele já não funciona mais. Exatamente. Só que algumas empresas mais tradicionais ainda costuma ter. Então é um desafio grande aí que a gente É ainda um tem. dos desafios, né? É um Eu dos ia até. desafios. A nossa próxima pergunta aqui é falando justamente por isso, né? Quais são os desafios enfrentados aí pelas mulheres, né? No mercado de trabalho, no mundo corporativo. O que é que você poderia falar aí para a gente? Bem, além desse que eu citei, a gente também tem, infelizmente acontece, preconceito e desvalorização. Hoje, vi uma pesquisa do IBGE, inclusive, que os homens ganham 22% a mais que as mulheres. E durante toda a minha carreira, 15 anos de carreira nessa área de projetos, eu já houve algumas coisas, por exemplo, já aconteceu algumas coisas de, por exemplo, não conseguir falar numa reunião, de ser cortada a todo tempo, e superar isso, superei como? Eu me posicionando. A gente precisa se posicionar. Falar só um momento, deixa eu concluir meu raciocínio, e nesse posicionamento que a gente vai ganhando voz. Tem um outro ponto também que eu acredito muito, que é um desafio, que é a falta de representatividade. Vou fazer uma dinâmica com vocês aqui. Pensa numa empresa muito grande, uma multinacional. Agora pensa num CEO. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui pensam num homem, nesse cargo de CEO.
Então a gente A tem pouca primeira imagem. mulheres representando, exatamente. E desigualdade salarial, como eu citei, às vezes escassez de oportunidade, porque tem a questão de que a mulher engravida, então muitas empresas preferem contratar homens. E uma pesquisa também do IBGE mostra que as mulheres são mais capacitadas que os homens no sentido de nível de escolaridade. As mulheres estudam mais que os homens. E tem um outro ponto que eu acho que é um grande desafio e que inclusive eu não vejo as empresas falando sobre isso, não vejo esse tema aqui muito comum no mercado de trabalho, que é a síndrome da impostora, que são pessoas que têm tendência à autossabotagem, de construir uma imagem de si, uma percepção de si, de que não é capaz, de que não é merecedora de estar ali naquele cargo. Então, é algo que é comum, mas que não é falado. E, às vezes, isso acontece até por gatilhos de outras pessoas, de homens que falam. A gente vê isso até um pouco fora do ambiente de trabalho. Um exemplo simples aqui, mulher dirigindo. Você escuta muito, tinha que ser mulher. Então, isso tudo são gatilhos que fazem com que a síndrome da impostora se acentue. É muito triste isso, né? Porque principalmente a questão aí de performance do desempenho, eu acredito, salários, eles têm que ser iguais, né? Justamente ser avaliado aí a competência, né? E a performance de cada pessoa, né? Seja homem ou mulher, e a mulher, ela está totalmente pronta aí para competir com homens, seja da forma que for, né? Acho que a competência aí que tem que contar. E a questão da mulher engravidar, o que eu falei, se a mulher não engravidar, aí não vai ter gente para trabalhar e nem vai ter consumidor. Aí acabou, né? Então as empresas realmente acabar um pouco desse preconceito, né? Esse sexismo, né? É um termo que a gente acaba vendo aí e que de certa forma prejudica e às vezes a gente vê aí, né, as mulheres, colegas nossas que acabam se sentindo igual você disse, né, a síndrome da impostora, né, acontece, ela se sente mesmo achando que é inferior, né, que está menor e não é para ser assim, né, muito pelo contrário, a mulher ela tem força aí total e capacidade para poder competir da mesma forma aí dentro do mercado de trabalho. Exatamente. E até o que fazer, né, para amenizar ou tirar esses pensamentos de síndrome da impostora. Mulher, por exemplo, que foi empresária, empreendedora, fazer uma pesquisa de satisfação com os clientes, para saber como está, né, os seus produtos, seu negócio, sua consultoria, o seu serviço. E, no caso, podemos também verificar se esses pensamentos que a gente tem acerca de si mesmo se pode ser comprovado. É isso mesmo que estou pensando, né? Coisa da minha cabeça. Pedir feedback dos colegas próximos. Então, para poder a gente certificar se realmente é um fato ou se é essa síndrome que está atormentando. Sim, acho muito bem colocado isso daí, né? Pessoal, quem tiver conosco aí, quiser usar o chat do LinkedIn ou dar boa noite aí, pode ficar à vontade, viu? Que a gente gosta sempre de interagir Interação. bastante com as pessoas, né? E o webinar é para vocês, então não tenham vergonha, né? Podem utilizar aí. E dando sequência aqui aos nossos temas, quando a gente fala, né, da presença da mulher, acho que não tem como não deixar de falar aí de agilidade. Você até falou aí um pouquinho no início, né? E assim, o que dentro de agilidade, né, o uso aí dos métodos ágeis, como que eles podem contribuir aí para a tomada de decisão dentro dos projetos, a presença feminina, os valores, né, os princípios aí da agilidade, transparência, colaboração, de existir vamos dizer assim, uma valorização da equipe, né, da inteligência
de todos ali, a inteligência coletiva. Como que você enxerga isso, o uso da agilidade, a presença da mulher? Bem, eu acredito que os requisitos fundamentais para um gestor de projetos, para um gestor, é ter organização, saber gerir crise, ser um bom planejador, que são também características mais acentuadas nas mulheres. E na tomada de decisão, a mulher tem uma macrovisão voltada principalmente a pessoas, homens têm uma visão mais voltada a números. Então, como a gente tem essa visão mais voltada para pessoas, então temos mais tendência a cooperar, tornando ali todo o trabalho em equipe mais natural, e mais prazeroso também. E, além disso, as mulheres têm mais capacidade de operar em diferentes direções, em diferentes frentes. Então, isso já oferece uma vantagem nas tomadas de decisão, né? E também para enfrentar as crises. Acredito aí que uma mistura boa, né, entre homens e mulheres acaba gerando aí uma equipe de alta performance, né, juntando aí as competências, as habilidades. Tem uma pessoa aqui, o Alexandre Marques, estou vendo no LinkedIn, falou: boa noite, sucesso, Tamires. Boa noite. Obrigada, Lê. Alexandre também. Mas é verdade, né? A agilidade, eu sou fã, né? Mas a agilidade raiz, né? Eu sempre falo que, infelizmente, tem muita gente aí que acaba vendendo como solução milagrosa e não é nada disso, né? Esses dias eu até vi um vídeo no LinkedIn que eu achei um absurdo. A pessoa estava falando: venha ser agilista, venha ganhar 10 mil na sua carreira, e como se fazer um curso, né, fosse transformar a vida da pessoa. E assim, a pessoa pode ganhar até mais, né, dentro da agilidade. Mas acredito que o primeiro foco aí é agregar valor ao projeto, para a organização, não é em ganhar 5 ou 10 mil, né? Isso aí acho que é uma consequência, né? de um bom trabalho. E o pior é que a pessoa fez isso, é uma pessoa famosa, né? E eu fiz um comentário no post, aí outra pessoa comentou, as pessoas curtiram, aí ela foi e apagou. Aí eu falei: pô, agilidade é transparência, né? Você tem que deixar aí para todo mundo ver. Ela apagou de novo e aí tirou o post. Então é uma coisa que eu sempre alerto as pessoas para que a gente possa seguir a agilidade, né? E os métodos ágeis, mas com muita responsabilidade, porque não é mágica, não. Sim, exatamente. É algo que tem que E é um processo muito longo, inclusive, dentro da empresa, de amadurecimento ali, é como um filho, vai crescendo. Eu falo até que é muito mais uma mudança de comportamento do que propriamente a implantação de um framework ou de um método, seja qual for, porque também não adianta nada, eu vou fazer Scrum, eu vou ter OKR, e se não está gerando valor, pode rasgar tudo e dar um jeito de gerar valor. Né? Exatamente, e esse inclusive é o mais difícil, é mudar o mindset, principalmente da alta gestão. Sim. E tem que vir de lá, né? Deveria vir. Para que tenha influência na equipe, né, e para todos aí. Mas vamos lá, dando sequência aqui, como que a presença, né, da mulher aí em cargos de liderança, no gerenciamento de projeto, ela contribui aí também para gerar mais inovação, criatividade dentro das entregas aí dos projetos. Hoje a gente vê que o mercado ele muda com muita velocidade, bruscamente, e as empresas também precisam se adaptar a essas mudanças aí com mais velocidade. Senão o mercado ele engole, né? Sim. E é por isso que as empresas estão contratando pessoas com essas características que eu até citei algumas aí anteriormente, de colaboração, de ter empatia, de ter mais sensibilidade e consenso também, que são, não é puxando sardinha para as mulheres não, mas são, sim, características mais acentuadas nas mulheres,
justamente por o homem ser mais competitivo por natureza. E talvez, por ser tão competitivo assim por natureza, dificulta um pouco mais ter esse espírito colaborativo. Talvez não é uma certeza, mas o fato é que a mulher realmente tem essas características mais acentuadas de colaboração. E isso acentua também na criatividade, acentua a mulher também de buscar melhores soluções. Tem tudo, é uma sinergia. Uma coisa puxa a outra. E você falou aí, né, tem acaba que as naturezas são diferentes mesmo, mas nada que o homem não possa trabalhar, né, como E tudo é aprendido. habilidade. Esses dias eu vi um vídeo, achei muito interessante. Fizeram um experimento, colocaram várias crianças numa casa e separaram meninas e meninos. Na casa das meninas, foi todo mundo organizado, as meninas fizeram uma planilha, escreveram no papel quem que ia ficar responsável pelo quê, umas ajudando as outras a pentear o cabelo, se maquiar, a casa toda organizada, enquanto a casa dos homens estava uma bagunça. Eles brigavam, eles iam dormir de madrugada, brincando, jogando. Então é algo de criança mesmo, já vem um instinto natural. Mas toda habilidade, ela é aprendida, exatamente. Nada impede de aprender uma nova habilidade. Inclusive, eu tenho até um exemplo prático disso que aconteceu comigo. Eu ganhei uma parafusadeira de um amigo. Uhum. Eu comprei uma mesinha de canto para pôr na minha sala. Eu falei, eu não vou pagar ninguém para montar uma mesinha dessa. Aí eu falei, olhei no YouTube como montar a mesa. No YouTube tem tudo. Como montar a mesa. Peguei a parafusadeira e fiquei assim meio receosa ainda de usar. Estudei a ferramenta. Primeira perna que eu montei estava meio assim. Segunda já foi indo. Nas últimas já estava expert. Eu falei, olha só, aprendi uma nova habilidade, que instintivamente é uma habilidade masculina. Mas tudo é aprendido. Ah, com certeza, né? E a furadeira aí, eu acho que para quem nunca utilizou, acho que o maior medo talvez seja até se machucar, né? De ter que ligar ali, o barulho, não tá acostumado, mas você vai acompanhando passo a passo, aprende mesmo, né? Não tem como deixar de montar. No final fica tudo fácil. Justamente. A habilidade vai fluindo ali e quando você vê já tá montado o que você queria, né? Deixa eu ver Exatamente. se alguém escreveu mais alguma coisa aqui. Não, acho que ainda não. Mas eu tô sentindo falta aqui dos comentários das meninas, das mulheres. Verdade, meninas. Falam e se concordam comigo nas nossas características. Aproveitar aí para utilizar o chat que, né, o evento aí é para vocês. E seguindo, né, mais um pouquinho, a gente acabou quando a gente estava falando das dificuldades, né, que a mulher enfrenta, tem algo que eu vejo que incomoda muitas mulheres e eu ia perguntar para você, mas acabei me esquecendo, nós pulamos, que é o uso de comentários inapropriados no trabalho, né? Infelizmente a gente sabe que isso acontece e cada pessoa tem uma forma de lidar, né? Cada mulher ela tem uma forma de lidar com isso, então eu queria saber se você já passou por isso. E além disso, né, a gente tem empresas hoje que elas levam isso muito a sério, né? Da mulher denunciar mesmo se ela se sente incomodada e isso ser tratado. Realmente, infelizmente, isso ocorre muito, mais do que a gente imagina. De repente, pode ser que não ocorra na minha bolha, na sua bolha, ou na bolha das pessoas que estejam aqui, mas no Brasil afora acontece muito. Comigo já aconteceu no sentido de comentários da seguinte maneira: ah, não tem jeito de falar não para você é mais tranquilo. Então eu faço a egípcia, corto, mudo de assunto e não dou liberdade para que ocorra novamente. Mas assim, comigo não aconteceu nada mais crítico, inclusive se acontecesse eu nem sei qual seria a minha reação.
Mas já ouvimos aí, né, muitos relatos sobre isso, inclusive vários relatos que vieram a público sobre esses casos além de comentários inapropriados, casos de assédio mesmo. É bem ruim, né, quem tem esse tipo de comportamento, e a mulher, ela acaba tendo que lidar, e quando tem uma organização, uma empresa que realmente apoia, isso é muito bom, mas também tem empresa que não está nem aí, e aí o problema ele vai se perpetuando, né, ele continua ali, a mulher precisa de trabalhar, né, precisa de continuar com o emprego dela, e às vezes por medo mesmo ela não denuncia, né, e acaba ficando refém dessa situação, que é algo bem ruim. Exatamente, medo de perder emprego, medo de não ter credibilidade, de achar que está mentindo. Então, a mulher é bem mais vulnerável nesse sentido. E tomara, né, que a gente a cada dia aí possa melhorar nesse ponto, né, que as organizações tenham um olhar bem forte aí para as pessoas, né, as mulheres nesse sentido, e que dê apoio, né, que elas possam ter a quem recorrer, né, porque às vezes ela não tem nem com quem falar, nem com quem, para quem pedir ajuda, né, então ela fica refém. Verdade. Tem algumas empresas que têm esse olhar, né, fazem canal de denúncia, fazem comunicados. Campanhas, né, incentivando para que isso seja banido, né, que não se tenha esse tipo de comportamento. E isso é muito importante, né, a conscientização, porque se conscientizou e o problema continuou, aí ele tem que ser tratado. Exatamente. Não tem jeito. Mas bacana. E seguindo a nossa pauta, né, acho que é um assunto também muito importante quando a gente fala de inclusão e diversidade. Eu vejo que a atuação da mulher ela pode ajudar bastante nisso, né? Pessoas que realmente por questão de cor ou doença, o que for, e eu sempre falo essa bandeira porque algumas pessoas sabem, né, outras não, tem 2 filhos autistas, né? E eles, assim, sofrem preconceito mesmo, mas a gente, né, tem várias formas de lidar, né? A gente acha pessoas boas que ajudam, pessoas que são preconceituosas mesmo, mas eu vejo que dentro da empresa, dentro de uma organização, né, a mulher ela pode contribuir bastante para essas questões de diversidade, não, vamos dizer assim, não só questão de cor, religião, de doença, raça, mas também do próprio pensamento também, né? Porque tem gente que às vezes se sente inibido, não sente que está num ambiente seguro, psicologicamente falando, e a pessoa não expõe o pensamento, não se abre, né, com os outros. E aí como que a mulher pode contribuir, né, sendo líder ou não, para que possa ser rompida aí, né, mais essa barreira. Sim, a mulher já tende a mitigar conflitos. Então, a liderança feminina tende a isso também, né? E tende também a mitigar a discriminação, como você citou, assédio sexual e moral, medo de demissão por gravidez. Então, se a mulher tem ali na sua chefia, na alta gestão, mulheres, ela vai se sentir segura, vai se sentir confortável de gerar, de engravidar, porque ela sabe que a outra mulher ali vai ter empatia, estão no mesmo lugar e não vai correr esse risco. Então, já é um ponto positivo. E também de mitigar conflitos nesse sentido, que a gente sabe que hoje ainda existe muita discriminação, inclusive fisicamente, para contratação no mercado de trabalho. E eu acredito que a mulher feminina na liderança também abre portas para a diversidade, para a inclusão. E, inclusive, uma pesquisa do OIT, da Organização Internacional do Trabalho, mostrou que empresas que são balanceadas, que têm equidade de gêneros
nos conselhos, elas apresentam resultados até 20% melhores, diferente de um conselho com mais homens. E também estudos apontaram que mulher na liderança, no topo das organizações, está diretamente vinculada aos melhores padrões ambientais, um melhor ambiente de trabalho, social e também de governança. E a gente vê que a conta não fecha, né? Porque tem mais mulheres que homens no mundo. Tem muito mais mulheres que homens no Brasil. E a gente vê aí um número muito alto de homens na alta gestão. Isso é algo que a gente sempre fala, né? A competência aí, ela não pode ser medida por ser homem ou mulher, né? E a mistura aí, ela é muito importante, porque é o que a gente falou, né? Acho que a diversidade de ideias, as formas de lidar, as habilidades, elas podem, em conjunto, fazer com que haja entregas excelentes e um desenvolvimento da equipe em alta performance. Né? E tanto é que o dado que você trouxe aí, né, de conselhos, de empresas que têm um rendimento muito melhor, né, do que se fosse um conselho somente masculino. Né? Isso é extremamente nítido aí para mim. Eu falo porque durante a minha carreira eu já fui liderado por mulheres e mulheres extremamente competentes, né? Tenho orgulho de ter trabalhado e que com certeza a liderança fazia toda a diferença. Né? E é bem nítido, né? As formas de lidar, os acordos, os alinhamentos. É muito legal, muito bacana mesmo, né? Quando a gente consegue esse entrosamento e de gerar bons resultados. Maravilha, é muito bom ouvir isso. Em nome das todas as mulheres. Isso é o que eu falo. Eu acho que não só hoje, né? Até a gente brinca, né? Que hoje é um dia romântico, né? A gente fala com a esposa, fala com a mãe, né? Fala com as mulheres, mas é um dia também que não só hoje, mas que tem que ficar marcado aí pela luta, né, e a vontade das mulheres de crescer mesmo e de não se inferiorizarem, né, de saber que a luta está aí e elas estão no jogo, né, do mercado de trabalho, da vida, né, e essa luta é matar um leão a cada dia igual um homem, não tem diferença, né, não tem porquê achar que fulano é superior e a fulana é inferior. Isso daí não faz sentido nenhum, né? Não tem base. Né? Somos altamente capazes também. Com certeza. Eu acredito que essas barreiras a gente vem avançando, né? Os problemas ainda existem, mas acredito que a gente ainda tem um cenário melhor do que de alguns anos, talvez 10 anos atrás, né, onde assim, não tinha tanta importância igual a gente vê hoje, e eu torço para que isso continue, né, para que a mulher conquiste aí o seu espaço a cada dia mais e mais. Isso aí, esperamos por isso. Isso. Tamires, foi muito legal, né, o nosso bate-papo aqui, apesar da turma não ter falado tanto, só o Alexandre que deu um boa noite ali, mas o evento, né, o webinar, ele fica gravado aqui no LinkedIn. Se as pessoas entrarem dentro do meu perfil, né, ele pode ser assistido a qualquer momento. Daqui umas 2 semanas, né, a gente divulga também no YouTube, no Spotify, para quem não gosta de assistir vídeo, mas pode ouvir. E é sempre, né, nesse sentido. A gente vem produzindo esses webinars aí, em média a cada 15 dias, com temas importantes aí ao mercado de trabalho. E mais uma vez te agradecer aí pela sua presença, né, por quem esteve aqui conosco até esse momento.
vou te pedir aí para falar suas palavras finais e se o pessoal não tiver mais pergunta, a gente encerrar com chave de ouro aqui, desejando mais uma vez aí um feliz Dia das Mulheres. Obrigada, um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Eu gostaria de deixar para finalizar uma frase: que não há limites para o que uma mulher é capaz de realizar. É uma frase da Michelle Obama. Inclusive, é uma das mulheres que me inspiram, assim como a Camila Farani, a Luísa Helena Trajano e a minha mentora Tatiane De Angela. E bacana, isso aí é muito legal, são mulheres fortes, né? Estão no mercado aí e com certeza tem uma influência que só traz positividade e benefícios aí para o nosso mercado, né? Pessoal, se não tiverem mais perguntas, né, não quiserem mais comentar ou deixar aí algum recadinho, eu mais uma vez agradeço, desejo aí sucesso a todos, né, a todas as mulheres, e que essa luta aí ela seja realmente engajada de verdade, né? E a gente tenha sucesso aí, possa romper barreiras e seguir em frente. Então, muito obrigado aí a todos. Tchau, tchau, até a próxima. Boa noite, Obrigada, Tamires. pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.